Databook de obra. Olá pessoal, aqui quem fala é o Wagner da empresa Spector, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nosso assunto é sobre por onde começar a fazer o seu databook de obra. Para começar, você sabe o que é um databook de obra? Bom, se não sabe, vamos lá. Pessoal, um databook de obra ele é uma reunião de documentação técnica que conta a história de uma determinada fabricação ou montagem de um produto. Ou seja, ele é uma reunião de todas as documentações. Vamos pegar, por exemplo, a questão de fabricação. Reunião de matéria-prima, certificados de matéria-prima, certificados de recebimento, certificados de inspeção de qualidade que foram utilizados e foram executados em cima de um determinado produto, como também certificados de qualidade de consumíveis de soldagem, consumíveis de ensaios não destrutivos e principalmente consumíveis de pintura. Você sabe quem pode criar essas documentações? Quais são os níveis de profissionais mais encontrados dentro da indústria metalúrgica que estão executando esse trabalho? Se não sabe, deixa eu te contar. Eu já passei por várias empresas, da qual, quando o assunto era databook de obra, eu vi inúmeros profissionais de diferentes áreas executando, ou seja, trabalhando sobre essa documentação. Eu já vi engenheiros mecânicos trabalhando sobre essa documentação, já vi pessoas no cargo técnicos, vamos citar aí técnico mecânico, técnicos em gerais, técnico de qualidade, executando o databook de obra também, como também vi pessoas sem nível técnico, muito menos superior, fazendo essa documentação. O que você precisa entender aqui, tá? O databook de obra ele não é um bicho de sete cabeças. E ele não e para você executar ele, você não precisa ter ensino superior ou ensino técnico. Você precisa apenas ter o conhecimento de como elaborar essa documentação. Porque esse conhecimento hoje é muito importante para a indústria. E se a indústria tem um profissional que não tem um nível superior e que saiba fazer esse databook, melhor ainda, relaxou o ouro. Mas se realmente tiver que buscar um profissional com ensino superior que precise conhecer databook de obra, ela também vai ter problema. Por quê? Porque tanto técnicos, tá? Ensino técnico, quanto também nível superior, essas grades curriculares desses cursos, eles abrangem muita coisa, mas nenhuma área é tão específica em databook quanto esse conhecimento que a gente está passando para você aqui. Então hoje você buscar um ensino superior perfeito, ensino técnico perfeito, tudo vai te ajudar na tua carreira, mas saiba, se você entrar nesse curso tentando aprender databook de obra, você vai se decepcionar, porque realmente nessas cadeiras, nessas grades curriculares desse curso, infelizmente o databook ele não é um assunto comentado. Você sabe por onde se guiar para fazer um databook de obra? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, se você está dentro de uma empresa metalúrgica de grande porte, provavelmente, tá, para não dizer 100%, ela tem procedimentos de como você elaborar essa documentação, do início ao fim. Mas vale citar o seguinte, que dependendo do nível de cliente que a sua empresa está atendendo, não é a sua empresa que vai usar o modelo dela, a menos que seja acordado entre cliente e fabricante. Porque teve situações que eu já fui atender algumas empresas que o databook ele era montado de acordo com a exigência do cliente, não conforme a exigência que o fabricante tinha. Isso em casos muito específicos, tá? Porque olhando hoje para a indústria metalúrgica, tanto a exigência que o cliente está solicitando, quanto os padrões que as grandes empresas estão seguindo, não se diferem muito. É algum detalhe ou outro, tá? Mas vamos usar o seguinte exemplo. O cliente mandou o databook de obra para ser seguido o padrão dela, pelo fabricante, ou seja, por você, nessa situação hipotética que a gente está citando aqui. O que você vai verificar? Primeira coisa, essa documentação ele vai estar citando lá na PIT. O que é a PIT? Plano de inspeções e testes. Nesse plano de inspeção e testes, lá no final dele, ele vai estar dizendo sobre a entrega do databook de obra e quais documentos ele se julga importante. Essa questão da PIT a gente vai falar num outro assunto aqui, tá? Que você também precisa ter uma noção do que é uma PIT, ou seja, do que é um plano de inspeção e teste e como ele vai afetar o seu databook de obra. Saindo desse assunto, tá? Indo para o lado do fabricante. Se o cliente lá em cima ele não lhe manda uma solicitação de como ele quer que o databook seja feito, você, como empresa, como fabricante, vai usar o seu modelo. E no momento que você tiver um procedimento de como e quais documentações reunir, vai ficar muito mais fácil. Mas agora vamos pegar aquela situação seguinte.
Se você entrou dentro de uma empresa e não tem auxílio nenhum para te ajudar a fazer um databook de obra, algo que é um pouquinho raro, mas pode acontecer, já vi casos que realmente aconteceram, você vai se guiar pelo seguinte documento: PIT, Plano de Inspeção e Testes. Lá no final dessa documentação, ele vai estar citando lá quais documentos o seu cliente julga importante para que você tenha para montar o seu livro, tá? O teu livro de obra, ou seja, o databook de obra para entregar para ele. Geralmente, tá? Lá na PIT, no final, ele vai estar escrito o seguinte: matéria-prima. Ele vai ter solicitar o certificado de matéria-prima, certificado de recebimento dessa matéria-prima. Matéria-prima, quando eu cito, pessoal, eu estou citando, por exemplo, chapa, tubo, perfil e por aí vai, tá? Esses certificados de qualidade têm que ser guardados. Então, empresas de grande porte, realmente, ela é tudo sistematizado, o pessoal escaneia, fica tudo bonitinho nas pastas para você ir lá buscar, tá? Se for o teu caso, melhor. Se não for, realmente você vai ter que falar para o pessoal que recebe esse material, para que todo material que entre na sua empresa você consiga ter o poder sobre ele. Por quê? Porque todos esses certificados de controle de qualidade, independente do material que entre e que vai ser usado na determinada obra, você precisa ter o controle. Por quê? Porque se dessa chapa que entrou ou desse tubo, ele fazer parte da fabricação do produto desse cliente que está exigindo o databook de obra, esse documento vai ter que estar no meio dos teus livros, tá? Ou seja, do databook de obra. Saindo dessa questão do certificado de qualidade, tem a questão também do recebimento. Dependendo lá o que está escrito na PIT, ele vai estar recebimento de matéria-prima. Ele pode estar citando um profissional em específico para estar recebendo essa matéria-prima. Por exemplo, ele pode estar pedindo lá um inspetor dimensional para estar recebendo toda a matéria-prima relacionada a chapa, tubo, ou seja, ele quer que realmente um profissional habilitado receba aquele produto. Pode estar citado na PIT. E é um problemão se quem recebeu não é um inspetor do qual ele está pedindo. Até porque você vai precisar depois de um relatório de recebimento, tá? Assinado por esse teu inspetor, que realmente quem recebeu foi ele. Vamos citar um outro exemplo, já que estamos dentro dele. Também a questão de soldagem. Recebimento de consumíveis de soldagem, vareta, arame, fluxo, soldagem e por aí vai. Ele pode estar citando lá também que ele quer que quem receba seja um nível 2 de soldagem, um nível 1 de soldagem. Sei lá, pode estar solicitando. Outra questão também muito importante, pessoal. Pintura. Para não falar 100%, a maioria das obras de grande porte sempre vai solicitar um relatório de recebimento do inspetor de pintura. Ou seja, não basta o almoxerifado ir lá receber o produto. Na maioria das vezes é solicitado que o recebimento seja acompanhado por um inspetor de pintura. Para quê? Para ele verificar vários itens críticos antes desse material de pintura entrar para a fábrica. Então, olha só, pessoal, o poder desse documento, que é um plano de inspeção e testes, tá? Então, esse produto entrou na sua fábrica, tá? Você pegou o certificado de controle de qualidade e o registro, ou seja, os relatórios de recebimento tá ok. Você tem tudo aí, tá? Ele vai entrar esse teu material para a linha de corte. Então, ele vai passar para o processo de corte lá. Essa chapa que você pegou o certificado, tá? Ele vai entrar no plano de corte e você vai saber exatamente quais peças saíram do plano de corte, porque é um controle a ser feito também. E desse plano de corte você vai saber que aquele determinado certificado de qualidade que você pegou, tá? Ele foi utilizado para o plano de corte que acabou de fazer uma determinada peça que vai para a obra. Esse controle, pessoal, ele é bastante importante, então cuidado aí. Se a empresa é grande, você vai ter, vamos dizer assim, todas essas informações em mão. Mas se a empresa é menorzinho, cuidado, isso aí pode dar um problema. Então, saiu do plano de corte ali, ele vai passar para o processo de pré-montagem. Ou seja, ele vai fazer uma montagem, vamos assim dizer. Vai pontear a peça em si, vamos imaginar uma peça soldada. Tá? Ele vai montar uma caixa, vai pontear os 4 pontos lá de solda, vai deixar pronto. E no momento que ele fazer o ponteamento ali, fizer o ponteamento por soldadores qualificados para isso, ele vai para o processo de soldagem. Mas antes de ir para o processo de soldagem, pessoal, tá? Não vamos tão à frente, o inspetor dimensional precisa liberar essa peça que está parada no setor dele. No momento que ele dá o ok, que o dimensional da peça está ok, que foi feito todas as inspeções dimensional e está ok, ele vai registrar, tá? Via software ou via relatório que realmente aquela peça passou por ele e está ok. Porque depois disso, esse relatório que ele acabou de fazer,
ele vai ir para o controle de qualidade, ou ele vai fazer no controle de qualidade, tá? A ordem não vai alterar os fatos aí. E esse registro de inspeção de qualidade dimensional que ele acabou de fazer, vai fazer parte do teu databook de obra. Sabendo disso, tá, pessoal? Entrou o produto, fez a montagem, inspecionou o dimensional, tá ok, o relatório foi gerado, controle de qualidade, tu já tem o documento que precisa. A partir desse processo, essa peça vai andar para frente, e se ela for soldada, ela vai cair na mão de um soldador qualificado. Nesse soldador qualificado, obviamente ele tem uma qualificação para estar fazendo a soldagem dessa peça. Essa qualificação em si também vai fazer parte do teu databook de obra. Que antes desse soldador iniciar o processo, ele tem que estar apto para soldar essa peça. Não é chegar lá e soldar, ou chegar lá e dar 3, 4 pontos lá e tá pronta a peça. Não. Tem tudo um processo antes aí a ser obedecido. Mas não se preocupe, tá? Tu tá numa empresa grande e vai ter procedimento para isso. Saiu desse processo aí, tá? O inspetor de soldagem que vai estar acompanhando a soldagem, ele vai verificar depois se tudo foi seguido e vai dar um ok sobre a peça, riscar aqui tá ok, que ele já inspecionou, e vai gerar um relatório, tá? De que realmente ele acompanhou aquela soldagem, o visual de soldagem tá ok, e essa peça vai passar para frente. Mas antes de nós ir para o outro processo, saiba que quando o inspetor de soldagem ele faz a liberação dessa peça, ele gera um relatório sobre aquela peça, tá? E esse relatório que ele gerou, ele pode estar fazendo em chão de fábrica via tablet, ou pode subir para o controle de qualidade fazer, até porque a ordem não vai alterar os fatos. O que interessa para você é saber que quando ele inspecionar a peça, esse registro, esse relatório que ele fazer vai ir para você, que está fazendo o databook de obra. Esse relatório você vai guardar na tua pastinha, tá? Depois que esse inspetor fez esse processo, inspetor de soldagem, vai passar por ensaios não destrutivos, tá? E aí podemos estar citando ensaio de partícula magnética, líquido penetrante, ultrassom, entre outros, tá? Eu estou citando os mais comuns aqui. Então, cada inspeção que passar e tiver ok, vai ser gerado um relatório pelo aquele inspetor qualificado dentro dessas modalidades que eu te comentei agora. E esse relatório também vai fazer parte do teu databook de obra. Então você pode estar se perguntando, bom, eu tenho centenas de peças aqui, eu sei que a empresa faz milhares de peças dentro do mês, aí eu preciso controle de tudo? Sim, gente, precisa controle de tudo. Até porque um databook de obra, quando ele é solicitado, todas as empresas, para não falar a maioria, porque algumas pecam, já começam desde o início juntando documentação. E tem profissionais específicos só para fazer esse processo. Por que isso, tá, pessoal? Deixa eu citar para vocês aqui o seguinte. Se vocês estão acompanhando eu em outros vídeos, eu já citei e vou citar de novo. Geralmente, quando um cliente manda um determinado produto para um fabricante fazer, ele pode amarrar no contrato entre 5% até 30% do valor do contrato a ser liberado apenas no final da aprovação do databook de obra. O que eu quero dizer com isso? Você vai montar esse databook de obra enquanto a obra estiver ativa, até porque enquanto a obra estiver ativa, vai gerando documentação, obviamente. E no momento que esse databook de obra estiver pronto, você vai entregar esse databook de obra para o teu cliente. Lá no teu cliente, ele vai olhar o seguinte, bom, eu tenho tantos por cento para liberar financeiramente para aquela empresa. Só que eu vou ver se realmente o databook de obra está respeitando tudo que eu pedi. Isso são cláusulas de contrato, tá, pessoal? Ele vai verificar. Se tiver tudo ok, tá? Ele vai dar um ok sobre a documentação e esse percentual financeiro vai ser liberado para a tua empresa após aprovação sobre o databook de obra. Mas muito cuidado, tá, pessoal? Eu já vi situações aí de fabricantes falhar grave em cima de databook de obra, mandar para o cliente e o cliente reprovar várias vezes essas documentações. E teve um caso isolado aqui, que não convém citar nomes, que realmente ficou preso o valor do databook de obra por realmente o fabricante não ter cumprido todos os requisitos desde o início da obra ter começado. O que aconteceu nesse caso específico? A obra começou, o fabricante não deu atenção à devida documentação, muitos inspetores passaram pela obra, muitos saíram também, e todos os relatórios, todos os registros que esses inspetores deveriam ter feito não foram feitos, alguns até foram perdidos, extraviados. O que aconteceu? Quando acabou a obra, começou aquela loucura.
pessoal da empresa começando a ligar para os inspetores, que realmente já tinham saído da empresa, para eles gerar uma documentação sobre um produto que até então eles tinham inspecionado. Muitos realmente assinaram, mandaram a documentação assinada. Alguns casos isolados realmente falaram, não, os produtos que eu inspecionei eu já gerei relatório, agora eu estou fora da empresa, não faço mais parte da empresa X. O que aconteceu, gente? A falha documental foi tão grande, que realmente esse valor do databook de obra ficou preso e o fabricante não conseguiu receber. Então não estou falando de valores pequenos, tá, pessoal? Estou falando aí de valores realmente altos e que prejudicou muito o controle de qualidade. Tanto que quando estourou todo esse problema aí, foi trocado o gerente de qualidade, foi trocado muita gente lá dentro, porque realmente mexeu no bolso da empresa sobre um compromisso que realmente o controle de qualidade tinha que ter feito desde o começo. Agora deixa eu te contar como eu faço para resolver uma das piores situações que as empresas metalúrgicas deixam passar. O que eu faço? No momento que entro em uma determinada empresa, uma das coisas que eu mais cuido é a gestão das inspeções de qualidade que são realizadas sobre determinado produto. O que eu quero dizer com isso? No momento que teu cliente manda uma fabricação para você fazer, seja de um galpão, um estádio de futebol, entre outros, vários componentes, tá, são liberados para a produção fazer, em forma de desenho. No momento que esses desenhos descem da tua engenharia, eles descem com códigos únicos, que a gente chama de tag. Cada código único, ele tem um determinado tipo de inspeção de qualidade a ser executado. O que eu quero dizer com isso? Ele pode ter ensaios de inspeção dimensional, pode ter ensaio de soldagem, pode ter ensaios não destrutivos, pode ter ensaio de pintura, pode ter também faltando algum desses ensaios, porque às vezes a peça em si não demanda do ensaio. Mas o que eu quero dizer com isso? Toda peça que vai entrar na tua produção, ela precisa passar por uma determinada inspeção. Seja de inspeção de solda, dimensional, pintura, alguma inspeção ela vai ter que passar. Sabendo disso, qual que é a minha preocupação em que as empresas também falham? No momento que uma determinada peça entra, quem vai dizer quais ensaios precisa ser feitos sobre aquela peça? Se o inspetor lá em chão de fábrica está com o desenho, obviamente ele vai saber que aquela peça vai passar por inspeção. Mas você que está fazendo o databook de obra, você vai ter acesso ao desenho? Vai, mas vai ter inúmeras atividades para fazer em paralelo. Então vai ficar meio contramão você ter informação de tudo. Não que você não deva ter, tá? Mas o objetivo aqui é tornar a tua atividade mais fácil. O que eu faço, tá? Eu montei uma planilha, tá? Que eu estou mostrando para vocês aqui, que tem, por exemplo, aqui qual que é o nome do meu cliente, qual que é o nome do projeto, tá? A logo da empresa, a logo do cliente, tá? E aqui está as legendas dos ensaios, tá? Essas legendas aqui eu utilizo a verde para aprovada, a vermelho para reprovada e amarelo para não aplicável, tá? Só que depois eu coloco essas cores aqui de forma manual na minha planilha Excel. Para vocês entenderem, tá? A planilha até tá inversa aqui, ó. O que eu faço, ó? Aqui que tá o código dos meus desenhos, tá? Aqui embaixo, desculpe. Aí eu cito aqui item 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, tá? Dependendo do tamanho do projeto, tu pode chegar a 5 mil, 10 mil peças aí, tá? Então, o que eu pego? Eu pego as informações da engenharia, qual que é o código de cada desenho que tem para ser fabricado sobre determinado produto de algum cliente, tá? Que eu venha estar controlando. Lanço tudo nessa planilha aqui. No momento que eu faço o lançamento de todas as peças aqui, porque realmente pode ser um volume pequeno ou grande, tá? Eu tenho as seguintes colunas aqui, como por exemplo, ó, ensaio dimensional. Então tá, dimensional, qual que é o resultado do ensaio dimensional? Aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho o código, não dá para ver direito aqui porque eu estou contra a câmera, mas vamos citar um exemplo aqui, que aqui tem o código 21, tá? Eu sei que essa peça em individual aqui, tá? Ela faz parte do relatório dimensional número 21, um exemplo. E esse relatório está dizendo que está aprovado. Outra coisa, essa mesma peça aqui, ele passou por um ensaio visual? Não sei, vamos ver. Cadê a coluna do ensaio visual? EVS. Tá aqui, ó, EVS, ó.
ela passou pelo ensaio DVS, tá? E o relatório dele é 53, 55, sei lá, seja lá o que for aqui. Ele está aprovado? Tá. Ok, essa peça aqui passou por ensaio DLP? Vamos olhar aqui. Opa, tá em branco. E lá no resultado ele está como não aplicável. Ou seja, pessoal, pode ver, é algo bem simples de fazer. E como você vai montar isso aqui? Você pode montar numa planilha Excel, muito fácil. E essas informações aqui que você tem aqui, você vai pegar na tua engenharia, de todos os desenhos que vai passar por lá, tá? E essa informação para saber qual relatório, tá? E qual o número do relatório está determinada a peça, você vai conseguir como? O teu inspetor dimensional, vamos citar o exemplo, passou lá na produção, fez 5, 6, 10 inspeções durante o dia, até mais, ele vai gerar um relatório citando essas 10 inspeções. No momento que ele gerar esse relatório vai ter um número. Tá? No nosso exemplo aqui, o número é 21. Tá? Ele gerou um relatório dimensional número 21. E nesse relatório dimensional de número 21, o que eu vou fazer? Eu vou ver quais peças estão dentro desse relatório. Porque automaticamente, sabendo disso, eu vou vir para a nossa planilha aqui, caçar o nome da peça em si. Qual que? Bom, não está focando bem aqui. Vou pegar o código da peça aqui e vou citar aqui qual que é o número do relatório dimensional que essa peça aqui compõe. No nosso caso isolado, número 21. Pessoal, eu faço isso para todas as peças que entram na produção, tá? Todas. É um trabalhinho chato? Tá? Ainda mais quando você não tem um software para controlar. Mas é a forma mais prática que eu utilizo quando estou dentro de uma empresa e não tem aquele controle rígido, do qual vem ajudar o controle de qualidade. O único problema é que quando você entra nas planilhas aqui, tá? Apenas uma pessoa tem que ter o controle de alimentação disso aqui. Porque se fica aberto para todo mundo alimentar aqui, um simples clique na tecla Delete já vai tirar toda a tua rastreabilidade aí. Essa é a parte ruim de realmente aí as empresas não ter um sistema de controlar, tá? Esses relatórios que são gerados diariamente. Mas agora, você sabendo disso, como pessoa responsável por Databook, você pode estar usando esse modelo simples aqui. Se você gostou desse modelinho, bota ali o teu, me chama, tá? Coloca nos comentários ali, me manda o teu e-mail, algo parecido aí, tá? Ou me manda um alô diretamente ali no direct, que eu vou estar te respondendo, vou estar te mandando essa planilha aí sem custo nenhum. Até porque o objetivo aqui é até ajudar você não passar perrengue no momento que você entrar em uma empresa e não tiver um sistema foda de controle. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês com o nosso conteúdo de hoje. Ele foi bem breve, mas acredito que ele foi bastante útil e vai ser útil para vocês. E aguarde nossas próximas videoaulas. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.